Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 246º Dr. Apple News, o resumão de notícias que a gente sempre faz aqui toda sexta-feira. Sempre com o auxílio do Antônio, do Gilberto, do Renato, do Sandro. Muito obrigado a vocês que colaboram e a galera que está sempre assistindo. Um abraço especial para o Paulo, que está sempre aqui agora comentando aqui os nossos vídeos. Um abração para vocês. Bom, a gente vai começar com as notícias históricas como sempre. A gente tem aqui nesse mês de junho, no dia 17 de junho de 78, o nascimento da Lisa, a Lisa Brennan Jobs, é a primeira filha do Steve Jobs, do relacionamento que ele tinha lá na época de faculdade, etc. E foi uma longa história, né? Ele teve dificuldade de aceitar a criança como filha dele, enfim, por conta dele ter sido adotado, enfim, tem um monte de desdobramento, né? Ele teve um relacionamento com uma moça chamada Chris Ann, ela ficou grávida, eles eram ripongos na época e tal, e ele não quis saber. Foi bem na época que ele ficou milionário, né? E aí ele já estava com essas noias todas na cabeça. Se você quiser conhecer essas histórias todas a fundo, tem uma playlist aqui no canal chamada A História da Apple, onde eu conto aí até a era do, se eu não me engano, tá até a era do Tim Cook. Ainda falta completar essa última etapa da história da Apple, mas tem muita coisa para vocês aprenderem lá, é bem legal. Então a gente comemora aí o aniversário da Lisa Brennan Jobs, que depois de muitos anos acabou se aproximando do pai, mesmo sofrendo essa rejeição toda dele aí. Uma história bem maluca, né? Depois nós temos aí no dia 18 de junho de 93 o John Sculley saindo da Apple, né? Ele tinha sido convidado pelo Steve Jobs para assumir como CEO, ele era o cara da Pepsi, Pepsi Generation, aquela coisa toda, né? E aí ele ficou mais ou menos uns 10 anos na Apple, e só para vocês terem uma ideia, durante a gestão dele, a Apple teve um pico ali de valor de ação de 4 dólares e 33 cents. Esse foi o máximo que ele conseguiu. Quando ele saiu, no final de 92, as ações da Apple estavam custando 73 centavos. 73 cents. Um papel, uma ação, né? Hoje a ação da Apple está 209 dólares, né? Hoje, sexta-feira agora, acabei de ver a cotação para mostrar para vocês. Olha a diferença, como que é, né? Se bem que é óbvio que tem as correções monetárias do tempo e tal, mas é muito grande, né, a diferença. E aí ele acabou sendo mandado embora, né? A Apple fez um acordo milionário com ele, ele acabou saindo fora da Apple, dando lugar para outros CEOs que continuaram a evolução da linha de produtos da Apple. A evolução eu chamo de confusão, né? Mas fizeram essa máquina aqui que é o PowerPC 9500. Esse aí foi em 19 de junho de 95. Essa linha de PowerPC me remete muito ao meu começo na Apple, né? Eu comecei em 98 a mexer com Mac. Já comecei com um iMac coloridinho, mas logo voltei para uma máquina mais antiga, né, num outro emprego. E a gente tinha esse 9500, na verdade era um 8600, depois passou para um 9500. Era uma máquina espetacular, realmente incrível. Esse teclado era delicioso de trabalhar, e o mais importante é que a máquina me obedecia, não era aquele desespero do Windows 98 que você ficava vendo as folhinhas pularem de uma pasta para outra quando você fazia uma cópia de arquivo. E depois você tinha que abrir a pasta de destino para ter certeza que o Windows realmente copiou lá. É engraçado, eu ainda vejo muitos alunos meus na hora que eu vou fazer um atendimento, eles fazendo isso, trazendo esse hábito, né? Copiou, vai lá para ver realmente se copiou, não confia na máquina, né? E a minha mudança, a virada de página de Windows para Apple, para Mac, foi justamente a confiança que eu tinha na máquina. E foi nessas aí que eu trabalhei durante muito tempo, uma máquina dessa. Ela também abria na lateral, né? Ficava muito fácil de você mexer na parte interna, enfim, era incrível. Aí depois, mais tempo para frente, 2010, o Steve Jobs lançando aí o iPhone 4, foi um dos últimos produtos que ele fez, ele já estava magrinho aí, né? Já estava se despedindo da vida. Mas aí, para vocês terem uma ideia, no primeiro dia 600 mil iPhones foram reservados, né, foram comprados nos pre-orders, famosos pre-orders da vida. 600 mil, foi um recorde aí impressionante, como diz aí o título, né, muito legal.
Bom, agora a gente vai para as notícias históricas. A gente tem aí a TDK. Eu não sei se a TDK é uma empresa, acho que é japonesa, se eu não me engano, né? Quem lembra das fitas TDK, né? TDK, tanto a cassete quanto a VHS, né? TDK fazia fita, né? Não sei exatamente se é essa empresa, mas agora, se for, ela está fazendo bateria, uma empresa japonesa, e está descobrindo uma liga metálica que vai aumentar aí em 100 vezes a eficiência da bateria. Olha que legal, como é bom a evolução, né? Além de aumentar aí a capacidade da bateria num espaço físico menor, né, num tamanho menor, ou seja, melhorando ali para fone de ouvido, para o relógio, etc., não esquenta tanto. Então também os equipamentos que têm contato com a pele vão ganhar aí essa vantagem dessa bateria nova. Tomara que chegue logo ao mercado, não seja tão cara, que a gente possa usar rápido isso, porque quanto mais bateria nós tivermos, melhor, né? A maior autonomia dos nossos equipamentos. Então uma boa notícia aí da TDK. O Mark Gurman está dizendo aí a respeito do MacBook Pro já com chip M4. Parece que aí essa mudança de processador vai chegar para o final do ano, assim como foi no ano passado, se não me engano, né? Foi em outubro, se eu não me engano. Provavelmente vai seguir esse mesmo ciclo. Então ali para setembro, outubro, a Apple deve virar as máquinas, porque logo depois já vem o sistema operacional, então ela já deve fazer essa migração toda. É bem possível que nós tenhamos um evento só de hardware, onde a Apple deve mudar a linha toda de uma vez. Tomara, porque daí a gente já acerta essas evoluções, né? E não fica naquela confusão de no mesmo ano lançar 2 chips. Enfim, foi uma loucura mesmo o ano passado e o ano retrasado. Vamos ver se a gente acerta, entra nos trilhos de novo, né? Mais um rumor aí de que a Apple está preparando um Vision Pro mais barato, obviamente, né? É sempre assim, ela primeiro lança como protótipo mesmo para testar, agora vai começar a abertura de mercado para o mundo inteiro do Apple Vision Pro. Antes vendia só nos Estados Unidos, então a Apple deve abrir esse mercado e ela já está correndo atrás de um mais barato e pelo menos 1/3 mais leve também, né? O pessoal reclamou bastante bastante não, né? Muitas pessoas reclamaram, outras pessoas não acharam um problema. É muito particular isso, né? A respeito do peso do equipamento. É óbvio que quanto mais leve, melhor. As pessoas se acostumam mais rápido. Então a gente vai esperar aí para ver um Apple Vision Pro, que talvez não seja Pro, né? Seja só um Apple Vision, mais barato e mais leve também, provavelmente para o fim do ano que vem, 2025. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Apple Watch 10 talvez seja mais fino, também é uma boa notícia, né? Eu acho ele um pouco grande no punho, né? Tem gente que gosta, mas mesmo o de 45, que é um pouco mais espalhado, ou de 49, né, que é um pouco mais espalhado, ele ainda... Eu acho ele bem alto, o que contribui para você raspar, bater nas paredes e tudo mais. Então, sendo mais fino e mantendo a mesma capacidade de bateria, beleza, tomara que a gente chegue lá. E aí a gente volta também na notícia anterior, né, das baterias melhorando. Com certeza isso tudo vai acontecer. A União Europeia agora está reclamando que a Apple está sendo injusta com as cobranças para aplicativos fora da App Store. Primeiro, conseguiram fazer com que a Apple se dobrasse e aceitasse instalar aplicativos fora da App Store. Então, os iPhones que são vendidos na Europa e que têm a possibilidade de instalar aplicativos fora da App Store são muito mais vulneráveis, são muito menos seguros do que o resto do mundo inteiro, por conta de uma doideira deles lá. E a Apple acabou se dobrando, só que ela se dobrou e falou, tudo bem, pode instalar fora da App Store, mas vai ter que cobrar, vai pagar uma porcentagem para mim. Então assim, o que aconteceu? Deu na mesma, em termos de cobrança, porque a União Europeia falou que o problema era por conta da cobrança. Não, vocês têm um monopólio da App Store, é um absurdo, não pode existir monopólio, monopólio é só do Estado, monopólio não pode ser da empresa. E aí, o que eles falaram? Tem que abrir para livre concorrência. Tá bom, então pode instalar de qualquer lugar, mas vai ter que pagar basicamente a mesma quantidade. E aí eles estão reclamando, falou, pô, você abriu, mas você continua cobrando. Então não adianta, dá a mão, que é o braço, né?
mais uma complicação para a Apple lá na União Europeia. Eles tentaram dar um olé ali, né? Aceitaram a imposição, mas conseguiram o que queriam, que era a parte de cobrança. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Alguém vai ter que pisar forte ali, né? Botar o pau na mesa, como o pessoal fala, senão a coisa vai degringolar, né? A Adobe agora também, pessoal, essa semana ou semana passada, não me lembro, o Thiago Mello mandou um aviso para mim a respeito dos novos termos e condições da Adobe, que estava vigiando as suas informações e tal, e eu prometi para ele que ia fazer um vídeo, fiz um vídeo explicando exatamente essa situação, mas agora é uma outra história da Adobe. A Adobe está sendo processada pela FTC lá nos Estados Unidos, é tipo o Procon lá dos Estados Unidos, né? Mais ou menos isso, porque você faz a assinatura da Adobe e tem umas pegadinhas, né? Tem umas pegadinhas. Então, tem algumas taxinhas ali para você fazer uma coisa, fazer outra. Para cancelamento tem taxinha também. Então, a FTC, a Federal Trade Commission, tá processando a Adobe porque, não vem com essa história de sacanagemzinha de letras miúdas aqui nos Estados Unidos, não. Então a Adobe tá... Essas 2 semanas aí para a Adobe tem sido difíceis aí. Vamos ver se eles conseguem voltar ali ao que sempre foi a Adobe, né? Uma empresa séria, produtos muito bons e sendo justa ali com o consumidor, né? Essa é uma notícia interessante que o Gilberto mandou. Obrigado, Gilberto, a respeito de gamers, né? A gente acha que gamers é só a geração mais nova, a molecada que não sai da frente do videogame e tal. E a gente tem visto um crescimento de pessoas mais velhas, mais idosas, jogando acima dos 60 anos ali, né? 6,4 milhões, segundo essa notícia do jornal Der Spiegel, lá da Alemanha, né? Então é um volume grande, e inclusive... A gente vê isso no mundo todo, né? Eles estão falando ali, não sei se estão falando aqui só da União Europeia ou só da Alemanha, enfim, mas a gente vê um aumento mesmo, um interesse maior ali das pessoas mais idosas por videogames, vai ficando mais fácil de fazer, tem uma cartela muito maior de jogos, enfim, né? Você pode ver o teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, fica jogando lá no iPhone, né? Tem lá o Solitaire, né? A Paciência, etc. Enfim, tem jogos para todas as idades, né? E a gente vê um crescimento, e é por isso que a Apple está de olho nesse mercado. Já não é de ontem, né? Faz muito tempo que a Apple tá de olho nesse mercado, tem se esforçado bastante para poder entrar nesse mercado, porque ela tem uma base forte de consumidores. Agora ela tem produtos realmente bons para poder rodar esses jogos, né, com processador, etc., com bateria e som, né, então máquinas realmente boas para jogos. Ela só precisa que o catálogo seja compatível agora, né, e é esse o esforço dela. Imagina um jogo que você pode jogar no iPhone, no Mac, no iPad. Então, para a empresa de jogos também é muito bom, porque ela fazendo a portabilidade, o seu consumidor vai ter uma liberdade de jogar o jogo muito mais fácil. Então vamos aguardar, porque com certeza a Apple vai continuar pisando nesse calo dos jogos ali para ganhar esse mercado, que é um mercado milionário, né? É isso. É isso, pessoal. Encerramos o nosso Dr. Apple News dessa sexta-feira. A gente se vê na sexta-feira que vem. Muito obrigado pela audiência de vocês. Convido a todos a acessar o site drapple.com.br para conhecer os cursos completos que a gente tem lá para vocês se matricularem e aprendendo no seu ritmo, devagarinho. E também lá tem os meus contatos para um suporte, uma consulta, uma aula VIP. Está acontecendo alguma coisa nos teus equipamentos aí, entre em contato comigo, a gente agenda um horário e remotamente a gente consegue resolver aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.